E aí, pessoal do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aldi Mahler, professora de língua portuguesa. Estamos aí falando sobre essa questão dos textos publicitários, aqueles que usam aí da questão da linguagem criativa para chamar a nossa atenção. É lógico que, como nós estamos fazendo análise, estamos olhando a estrutura, de como esses textos eles são formados, então a nossa intervenção aqui é fazermos essa questão da crítica, é olharmos como esse texto é construído, como essa linguagem aí, ela chega no leitor, né, no cliente, no possível cliente e convence-o a comprar o produto ou a fazer aquilo que está sendo veiculado. Então, o nosso objeto aqui é verificar a questão da linguagem. E é bem interessante porque você começa a perceber como nós somos persuadidos por, muitas vezes, por coisas simples, né? Ou então por coisas complexas também. Mas nesse caso aí, o nosso estudo tem a ver com essa questão da linguagem. Nós vamos estudar aí dentro desses textos, nós vamos estudar também a questão da conotação e denotação. Já vamos falar então a respeito desse conceito. Lembram que a professora falou sobre a questão desse tipo de texto, né? Que nós tínhamos observado em relação ao público-alvo. Aqui nessa campanha publicitária, por exemplo, você tem aqui qual é a forma de argumentação utilizada. Então, você tem aqui pessoas jovens, né? Então, esse público-alvo, não posso dizer assim, para qualquer pessoa, né? E às vezes o aluno ele tem essa mania de responder, para qualquer um. Não é para qualquer um, tem um público que é específico. Claro, qualquer pessoa ela pode ter acesso, qualquer pessoa pode se interessar, mas a campanha ela é dirigida para um público específico, nesse caso para os jovens. Primeiro porque eu já tenho ali uma figura de jovens, né? Então assim, que muitas vezes os jovens não aderem a essas campanhas de doação, então eles querem agora que esse público também faça parte. Então nesse caso, por isso que eles utilizaram até aqui 2 jovens para chamar a atenção desse público. Entre para a corrente sanguínea, doe sangue e convide alguém a doar. Então ele não quer somente que você sozinho faça parte, mas você convide alguém também. Geralmente, né, o pessoal mais jovem, ele traz outro, né? Então fala, vamos lá, vou fazer, eu também, vai comigo, então vamos juntos, né? Então nesse caso aqui, por isso que eles fazem esse tipo de propaganda. Então, a forma de argumentação utilizada é exatamente aqui a figura juvenil, né? Juntamente com essa questão aqui de ajudar, tá no sangue, né? Então, que realmente o jovem, ele tem essa probabilidade maior aí de aderir aí a essa questão, que é uma questão nobre, né? Então, o público-alvo seria aqui os jovens. Já nessa propaganda que a professora tinha deixado, né, ela tem essa questão da educação no trânsito. Pessoal, é uma imagem que choca, né, porque você vê ali um carro, né, batido, e aí você fica imaginando a consequência dessa batida, desse acidente. Mas eles querem exatamente chamar a atenção sobre isso, por causa do número de acidentes expressivo que tem na nossa sociedade, muitas pessoas, né, que morrem e também a maioria são jovens, né? Então, nesse caso, eles querem chamar a atenção para esses motoristas. Então, o público-alvo são esses motoristas que muitas vezes acabam correndo muito, não obedecendo a sinalização e aí eles têm aí um acidente, daí podem perder a sua própria vida ou então perder parentes, né, pessoas queridas. Então, atendeu o celular, desligou a vida. Então, nesse caso, é melhor manter o celular desligado enquanto dirige, né, e manter a vida, né? Então, esse é o tipo de argumentação que eles fazem, né? Então, eles colocaram a palavra atender e desligar, né, de ligar e desligar, então usando aí uma brincadeira com as palavras, mas para chamar a atenção sobre essa questão de respeitar as regras do trânsito. E o público-alvo é exatamente esses motoristas. Aqui a professora queria chamar a atenção de vocês sobre essa questão do sentido das palavras, né? O denotativo e o conotativo. Vocês perceberam que durante aí essas propagandas que nós vimos, muitas palavras eram usadas no seu sentido denotativo. O que é isso, professora? O sentido real.
E outras eram utilizadas com sentido conotativo, que são o sentido figurado. Na verdade, a propaganda ela utiliza muito dessa linguagem mais figurada para chamar a atenção, porque ela tem esse sentido mesmo poético, né? De ser algo que vai chamar a nossa atenção pela emoção, né? E mais do que pela razão. Então, nesse caso aqui, a denotação e a conotação, ela tem muito a ver com esse tipo de texto. Não só no texto publicitário, mas outros textos também você encontra. A denotação, como sendo sentido real, você vai encontrar mais em textos que tem ali essa questão do enciclopédia, né, do dicionário, de textos notícia, reportagens, que tratam mais de trazer a informação. Agora, esses textos que trabalham mais com a questão da emoção, então eles vão trazer mais essa questão conotativa para chamar a nossa atenção sobre essa linguagem aí figurada. Então, a significação aqui no real, ela é restrita. Aquela palavra é aquilo e é exatamente aquele sentido que eu estou trazendo no texto. É o sentido de dicionário para você não você trocar aí os sentidos, então denotação, dicionário, né? DD, ó. Então, nesse caso, dicionário, e ele tem um sentido comum. Agora, a conotação, que é o sentido figurado, ela tem uma significação mais ampla. A palavra não quer dizer só aquilo, ela quer dizer algo a mais. Então, tem a questão implícita aí nesse tipo de texto. Modo criativo, nós vimos aí as propagandas fazendo exatamente isso, não só a questão da linguagem não verbal, mas a questão da linguagem verbal também, e extrapolam o sentido comum, né? Então, nesse caso, a diferença entre elas exatamente aí nessa questão daquilo que é lógico e daquilo que vai para o emocional. Aqui a professora colocou, então, algumas situações que acontecem esse denotativo e conotativo. Aqui, ó, quantos dependentes? Três. Meu marido de cocaína, meu filho de crack e eu do Bolsa Família. A palavra dependente ali, para esse personagem, ela tem um sentido. Agora, para essa personagem, ela adquire um outro significado. Então, nesse caso aqui, tanto a palavra dependente quanto a palavra IBGE, ali elas têm esse conflito, né? Porque para ele tem um significado, para ela adquiriu um outro significado por causa do quê? Da vivência, do contexto, né? Então, o contexto ele é muito importante nessa questão do denotativo conotativo. Então, aqui a professora colocou o adjetivo, que ou que depende. Então, quando ela fala aqui da questão de drogas, realmente, né, os dependentes ali e do Bolsa Família na questão financeira. Aqui nessa outra tirinha, né, você tem ali aviso, pegue a alface do alto da pilha ou cabeças vão rolar. Aqui ele usa exatamente essa questão de um ditado popular, que nós já trabalhamos com um ditado, que diz exatamente sobre isso, né? Cabeças vão rolar, ou seja, alguma coisa vai acontecer que não é muito boa, né? Então, pessoas vão ser retiradas de circulação ali. Então, isso, por exemplo, numa empresa já sabe que vão ser demitidos, por exemplo. Então, aqui aí os dois olhando, né, cabeças vão rolar, para eles teve um outro sentido. Para quem escreveu o aviso, não, né? É para que você pegue primeiro de cima, porque se você for pegar de baixo, logicamente que essa pilha de alface, ela vai para o chão. Mas para eles teve um sentido diferente. Aqui, ó, denotativo e conotativo. O meu cachorro é pequeno. Beleza, né? Você tem a foto ali, você consegue observar, né? Que está falando do animalzinho. Então, isso é o sentido denotativo. Cachorro aqui tem o sentido real da palavra. Agora, quando eu digo aquele homem é um cachorro, às vezes até a gente está xingando o animal, né? Então, nesse caso aqui, mas antes as pessoas falavam, mas é um cachorro mesmo, né? Hoje a gente tem aí uma total atenção para o cachorro, né? Então, muitas vezes você não gosta nem de utilizar essa frase aqui como sendo pejorativa. Mas nesse caso ela é pejorativa, e esse pejorativo que a professora fala é exatamente esse conotativo, tá? Então a intencionalidade aí é além do que ser simplesmente o animalzinho de estimação, tá? Então nesse caso, por isso que ele é conotativo. Olha essa daqui, né, que interessante. Aquela cobra é venenosa, né? Então nesse caso aqui,
A cobra aqui que eu estou falando, né, é exatamente, né, a serpente aqui, né, que todo mundo tem medo de cobra. Agora, quando eu falo aqui, ó, ela é uma verdadeira cobra, né, então eu estou utilizando de alguma maneira ali o termo cobra, também com sentido pejorativo, né, não é algo bom, né, então nesse caso aqui, o cobra é porque eu quero associar alguma característica da cobra com a pessoa que não é tão boa assim. Então sempre tem esse sentido mais pejorativo. Aqui, olha, o filhote, né? A leoa protege o filhote, bonitinho. Agora aqui, ó, minha mãe é uma leoa. Provavelmente aqui, né? Você quer dizer que se alguém mexe com os filhos dela, né? Ela fica muito brava. E realmente tem essa característica, exatamente com a característica do animal. Só que aqui eu estou usando de forma denotativa, no seu sentido real. Leoa aqui é o animal. Agora aqui a minha mãe adquiriu essa característica por ser essa questão de proteção, né? Então, nesse caso, ele é conotativo porque vai além do significado real. Aqui a professora colocou, este papagaio é brasileiro. Beleza, né? Você entende ali a questão de ser a ave. E aqui, meu priminho é um papagaio, ou seja, fala, né? Fica só falando. Então, nesse caso, tem uma característica aqui da ave, mas eu usei com sentido mais amplo, então ele é conotativo. Olha que interessante, né? Essa imagem. Então, aqui não dá para ver muito bem, mas são cadeiras, tá? É um monte de cadeirinhas. Logicamente que você consegue perceber que tem uma xícara aqui, uma xícara de chá, deveria ter ali um envelopinho de chá, mas aqui ele está colocando várias cadeirinhas, que quer dizer, tomou um chá de cadeira. O que seria essa frase, né? Essa expressão, tomou um chá de cadeira? É lógico que eu não vou levar para literalidade, ninguém faz isso, né, no real, mas você tem aí exatamente essa questão conotativa que ficou esperando muito tempo, tá? Então eles têm esse sentido aí. Aqui, olha, né, pendurou as chuteiras. Quando alguém fala isso, quer dizer, por exemplo, para um jogador ele não joga mais, né? Então passou o tempo ali dele e ele não vai mais fazer as jogadas. Aqui a professora colocou, né, que frases que nós poderíamos criar. Lógico, a mão na roda, você coloca lá a mão, exatamente. Agora, como conotativamente, o que seria, né? Uma mão na roda, assim, é uma oportunidade que você tem ali, né, fácil, né, ao teu dispor ali. Então, nesse caso aqui, tanto conotativo quanto denotativo, eu posso criar as duas frases. Aqui, no caso, engolindo sapos, né? É estranha essa imagem, mas é exatamente isso. O que seria engolir sapo? É ruim, né? Algo ruim. Então, assim, poxa, teve que ficar calado, ouvindo um monte de coisa que ele não gostaria de ouvir, mas ele ficou ali aguentando. Aqui a corda, né, que a professora colocou, que tem uma expressão que diz a corda no pescoço, né? Então, a corda no pescoço, por exemplo, de um animal, né, um burro, por exemplo, quando você vai puxar, tudo bem. Isso é um sentido denotativo. Agora, se eu falo, eu estou com a corda no pescoço, ou seja, estou sem tempo, e se eu não fizer alguma coisa, algo ruim vai acontecer. Aqui a professora colocou o leite derramado, né? Logicamente, né, que todo mundo já aconteceu isso alguma vez na vida. Mas quando eu falo assim, não chore pelo leite derramado, o que é? Já passou, então não adianta mais ficar se preocupando, né? Já que ele derramou, o que a gente tem que fazer? Tem que limpar. Então, essa situação, tanto denotativa quanto conotativa, ela é possível por causa da questão da linguagem. Tempestade em copo d'água. Você já ouviu essa expressão? Tempestade em copo d'água quer dizer assim, por causa de uma situação pequena, a pessoa faz um estardalhaço, né? Então tem gente que tem essa habilidade, né? Então nesse caso aqui seria exatamente esse conotativo. O que seria uma mala sem alça? Tem, né? Mas quando eu falo isso de alguém, é uma pessoa que é inapropriada, né? Sem noção. Então a gente às vezes tem um amigo mala sem alça, mas a gente gosta dele, né? E aqui a professora colocou uma atividade para você refletir e fazer aí, você pode fazer, né, no teu caderno, ou então simplesmente pausar e ver se você entendeu qual que é o sentido denotativo ou o sentido conotativo. Lembrando que denotativo tem a ver com o sentido real e conotativo tem a ver com o sentido figurado, tá? Então você vai dizer, meu avô é meu espelho, está no sentido real ou sentido figurado, tá? E daí você vai dizer se é o denotativo ou conotativo. E todas essas outras frases aí para você verificar se entendeu qual seria aí a linguagem que está sendo apresentada.
Da mesma forma que, né, você tem mais outras frases, 5 frases no slide anterior, mais 5 frases, né, que vai falar exatamente isso. A professora colocou essa aqui, ó, Hitler tinha um coração de pedra. Será que eu estou falando no sentido real ou estou falando no sentido figurado? Então, pensem nisso, né, e aí você vai colocar se é denotativo e se é conotativo, né, todas elas, as 10 frases é para que você coloque ou a letra C de conotativo ou a letra D de denotativo, lembrando, denotativo sentido de dicionário e conotativo sentido figurado. Então é isso, pessoal. Eu espero que você tenha entendido sobre essa questão aí da linguagem figurada, que nós podemos, a partir de um termo, de uma expressão, ressignificar ou ampliar a questão do significado. Eu espero que você tenha entendido e na próxima aula nós continuamos sobre esse assunto. Um grande abraço, tchau!